Agora eu chamo a atenção de vocês nessa semana, porque nós vamos trabalhar muito com a tabela periódica e nós vamos trabalhar com a massa molecular. E nós vamos precisar da sua tabela periódica, porque é através dela que nós vamos ter esse conhecimento da massa molecular de uma substância, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é átomo, né? E o que é moléculas. Isso é muito importante você saber essa diferença. Você está vendo aqui minha tabela periódica? Cada quadradinho desse aí representa um átomo. Por exemplo, nós temos o Na, o sódio. Então a tabela periódica ela representa ali no quadradinho um átomo de sódio. E dentro desse quadradinho tem as informações do sódio. Tem o número atômico, né, a massa atômica, tá? E é a massa atômica que nós vamos trabalhar, tá? Para esses cálculos da massa molecular, tá? E o que é molécula? Molécula é o conjunto, né? Por exemplo, NaCl, o cloreto de sódio, é uma ligação entre o sódio e o cloro, que formou o cloreto de sódio. Então, um átomo de cloro e um átomo de sódio. H2O, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E formou a molécula H2O. Mas qual é a massa molecular dessa substância? Da água. Qual é a massa molecular do cloreto de sódio? É isso que você tem que saber. Tá? E diversas estruturas químicas, por exemplo, H2SO4, né? Aí a gente calcula de um por um e eu vou ensinar você como você vai calcular a massa molecular. Mas é importante que você tenha ao seu auxílio aí uma tabela periódica, porque é ela que vai lhe dar informação da massa atômica do átomo que nós vamos trabalhar, certo? Vamos lá? Muito bem, vamos para a nossa aula de hoje, é massa molecular. Só que esse assunto a gente precisa entender um pouco sobre o que é átomo e molécula, né? Para você ter um entendimento melhor, né, para descobrir o valor da massa molecular de uma substância, é preciso você entender o que é átomo e o que é molécula e consultar principalmente a tabela periódica, certo? Então vamos lá, vamos partir para átomos e moléculas, vamos logo para átomos, né? Observa a imagem, átomos e moléculas. Na tabela periódica, cada quadradinho daquele, né, eu estou mostrando aí o átomo de ferro, né? Cada quadradinho desse representa um átomo, certo? Cada quadradinho, um átomo de ferro, átomo de sódio, átomo de oxigênio, certo? E cada átomo desse, ele possui massa atômica. Você vê na parte de baixo aí, né, identificando aí o número atômico, né? Não confunda a massa atômica com o número atômico. Então, a massa atômica ela sempre fica embaixo. Então, quando você tem um átomo, é uma coisa só, é a menor partícula da matéria. Mas quando você junta esse átomo com outro, então, aí se transforma em uma molécula. Pode-se dizer que dois átomos podem se juntar? Pode. Né? O nitrogênio, N2, né? Então, pode se juntar, mas no momento que ele se junta com outro, o oxigênio, por exemplo, se juntar com outro oxigênio, fica um O2, né? É uma molécula já a partir de 2, certo? Então é bom você ter a tabela periódica que você vai consultar a massa atômica para você descobrir a massa molecular de uma substância, tá? Nesse outro aqui você vê, ó, quando você junta dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, formou o H2O. Então a molécula, né, é um conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Olha só, preste bem atenção aí, ó, né? E daí, quando você pega uma molécula e outra, nesse caso aqui, ó, o N2 mais 3H2, vai formar duas moléculas de amônia, 2NH3. Entendeu? Então, quando você vai calcular a massa molecular de uma substância, vamos ver o próximo slide. Ó, a massa molecular você vai somar, né, as massas atômicas.
Tomando como exemplo a forma da água, H2O, temos um átomo de oxigênio que, quando multiplicado pela sua massa, a massa atômica, resulta em 16, certo? Em seguida, temos 2 átomos de hidrogênio que apresentam massa atômica de valor 1. Lá na tabela periódica ele tem um valor 1. Por coincidentemente, ele também tem um número atômico 1, certo? Assim temos 2 como resultado. Para o H2 temos 2. E para o oxigênio temos somente um oxigênio na molécula, então vale 16, certo? Por fim, basta somar 16 mais 2, teremos a massa atômica da molécula da água, que é 18U, né? Por que eu pode se colocar 18 gramas? Porque também é o mesmo resultado da massa molar, que isso é um assunto que nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, a explicação, tudo é consulta na tabela periódica, né? O cálculo pode ser feito de maneira bem simples, pela soma da massa atômica dos átomos de uma molécula. Você vê aí, ó, C9H8O4. Aí você começa de um por um. Pegar o carbono, né? Qual é a massa atômica do carbono? 12. Tem quantos carbonos na molécula? 9. Então é 9 vezes 12, 108. Aí parte para o outro. Hidrogênio, tem quanto na molécula? 8. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Então 1 vezes 8, 8. E vai juntando, para no final somar. Oxigênio, tem 4. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. 16 vezes 4, 64. Aí você soma, e aí está o resultado, 180U, que é a massa molecular dessa substância. E assim acontece com todas elas, certo? Não tem erro. Eu vou fazer uns cálculos para você aqui no meu quadro, na aula da massa molar, tá? Que pega tudo junto, ok? E é isso aí, pessoal. É muito fácil, né?